Olá a todos, agora são 9 horas e 6 minutos do dia 16 de abril de 2023. Como eu havia dito, na semana passada, hoje eu quero falar, de uma civilização da qual estive com ela, em 2011 e dar continuidade, naquilo que na verdade vocês gostam de ouvir. Então vou contar tudo, desde o início, para que vocês entendam, Como todo mundo aqui já sabe, no dia 20 de agosto, de 2007, lá no Parque Nacional da Serra do Canastra, eu tive um encontro pela primeira vez com uma civilização alienígena do sistema solar de Sirius A, E no dia 23, ou seja, 3 dias depois, eu fui levado em corpo físico até a nossa Lua, da nossa Lua, através de um arco colossal, gigantesco, interestelar, eu atravessei junto com aquela civilização até o sistema solar de Sirius A. Quando eu cheguei lá, eu vi todo um complexo planetário, Ao redor dos planetas, várias luas, várias plataformas suspensas, no espaço daquele sistema. E foi quando me foi apresentado o planeta, Galamiak, que é um planeta esplêndido e grandiosérrimo, se assim posso usar a expressão, de uma biodiversidade extraordinária, tanto a sua fauna quanto a sua flora. E lá eu pude ver as tecnologias que, anos mais tarde, eu pude ver somente uma migalha em filmes, hollywoodianos, vamos falar assim, hollywoodianos, que foram exibidos, que é apenas uma migalha do que realmente é uma tecnologia alienígena e extraterrestre. E intraterreno também, Então essa história aí, todos vocês já sabem, Então desse período, do dia 23 de agosto, daquele ano, de 2007, de lá para cá, até hoje, dia 16 de abril de 2023, nunca o meu contato, com essa civilização e com todas aquelas que eu já deixei mencionadas para vocês, tanto escrita, no grupo do Facebook, como nos meus áudio-vídeos, que agora estão sendo exibidos, no canal do Rodolfo Ufos, com a minha autorização. Eu nunca fui abandonado por eles, Não se passou um dia em que eles, não viessem me fazer a visita diária, tá? Então todos os dias eu recebo, a visita de um ser desse, em carne e osso e sangue. Não é nada metafórico, não é nada astral, é real, palpável e verdadeiro, certo? Então, como todos vocês já sabem, de lá para cá, eu tive o privilégio, se eu posso dizer assim, o privilégio de ter conhecido, várias civilizações, várias. Fui em vários planetas, fui em vários, sistemas solares, inclusive sistemas solares que só tinham um único Sol e uma única Lua, porque não poderia ser considerado aquele planetoide
como planeta, mas sim como lua, devido à sua extensão. Como também já fui em sistemas solares que tem, né? Porque ainda existe, 17 sóis e um conglomerado planetário, né? Gigantesco, de 42 planetas e de 217 luas, todas naturais, nenhuma artificial como essa que nós temos aqui no nosso sistema solar. Então, eu fui, né, em mais de 1983 planetas, o que na época, né, causou motivo de deboche, escárnio, né, de várias pessoas, e inclusive de alguns, entre aspas, né, falsos e verdadeiros contactados, que talvez, né, por ciúmes ou por inveja, não tiveram o mesmo privilégio, né, de ir a tanto planeta e nem de se manter no contato com a civilização originária, né? Então, em relação a isso, eu não esquento a cabeça, né? Não dou ideia para isso, não me afeta essas coisas. Por quê? Porque é o que eu sempre digo para vocês, né? Como eu sempre disse, isso, né, se trata da minha história, né? Nenhum de vocês em 2016 para baixo, né? Entre 2007 e 2016, nenhum de vocês esteve comigo, né? Agora, recentemente, em 2020, em 2021, em 2022, algumas pessoas tiveram sim, né, o privilégio de estar comigo e de sair comigo para fora do sistema solar. Essas pessoas, elas darão, né, os testemunhos delas quando, né, eu passar a realizar o meu programa, né, a programação ao vivo, conforme eu falei desde 2017 para cá, no meu próprio site, né, que será exibido a programação ao vivo, terça, quinta e domingo, correto? Terça-feira irei falar com vocês diretamente, quinta-feira será um convidado e no domingo será aquele sorteio que eu falei, né, um programa mais interativo. E tudo isso está chegando, conforme eu falei, conforme minha palavra é uma única, né? Ela é somente para frente. Minha palavra não vai para o lado, nem para a retaguarda, correto? Ela vai para frente. Então, em 2011, era em março, né, de 2011, eu estava, né, em Patos de Minas. Eu tinha acabado de vir da cidade, né, de Patos de Minas, e fui para a área rural, né, onde se localiza um pedaço de terra que eu tenho, né, que está no nome do filho da filha, né, que me foi concedido, que é aquele que veio das estrelas, né, para estar comigo até o dia que eu fui embora desse mundo. Quando eu cheguei na minha propriedade, certo? O caseiro ele estava conversando comigo, né, falando o que podia, o que não podia fazer, dando ali a sugestão dele, né? Porque na época eu estava pagando, né, horas de máquina para que o trator pudesse fazer alguns cortes, né, e abrir outras vias de acesso dentro da minha própria propriedade, para evitar, né, de ficar dando uma volta para chegar, como por exemplo, né, no curral ou na plantação de eucalipto. Então, para não dar aquela volta toda, eu cortei, né, dentro da minha propriedade pelo pasto, rotas, né, alternativas. E aí nós desenhamos isso, né, num papel. E ali ele somando, né, a opinião dele, junto com a que eu queria, para a gente passar para a engenharia, certo? Para que realizasse na maior perfeição possível. Quando isso foi concluído, né, eu me lembro de ter entrado para dentro, né, da casinha de ferramentas
E lá eu estava olhando, né, o que precisava, o que estava faltando para completar o quadro, né, de ferramentas para sede, para casa sede. Ou seja, se eu preciso de uma chave de fenda ou de um martelo, então lá funciona da seguinte forma, tanto lá como em Juiz de Fora, né? Cada casa do caseiro tem um quarto de ferramenta e cada um se torna responsável por aquele material. Então, da mesma forma, eu tenho isso na minha propriedade, né? Que é a sede onde eu fico. Então, para não ficar pedindo, olha, pega a parafusadeira, a furadeira, se eu precisar fazer alguma coisa, eu tenho as minhas próprias ferramentas, como cada um deles lá tem as próprias ferramentas deles, né? E na hora que eu estava dentro dessa casa de ferramentas, para fazer um balanço, né, do que estava precisando, do que faltava, do que tinha sido ou estava, né, estragado, eu percebi que um parafuso começou a se movimentar. Ele começou a vibrar em cima da bancada e a morsa, né, que é aquele equipamento que você usa para você prender alguma coisa para serrar ou soldar, ele começou a girar, né, abrindo e fechando, abrindo e fechando. E nisso eu tentei fechar a porta, que é uma porta de madeira, né, e a porta não fechava nem por decreto, certo? Então quando eu forcei a minha mão e o meu braço, o meu antebraço, né, ele passou por dentro da madeira e saiu para o outro lado, e eu puxei novamente. Mas não é porque eu quebrei a porta, é porque esta civilização já estava combinando, né, a sua sequência de energia dentro da propriedade da matéria onde eles queriam interagir comigo, né? E naquele momento eu estava dentro do quarto de ferramentas. E ali, quando eu fui pegar o parafuso, porque ele estava tremendo demais e fazendo um barulho ensurdecedor em cima da bancada, né? Porque tem uma bancada que é feita de madeira e a outra que é feita de chapa de ferro. E esse parafuso estava na bancada de chapa de ferro, correto? E ele começou a trepidar de tal forma e fazendo um barulho como se fosse de sino, né? Porém, mais acelerado. Quando eu levei a mão no parafuso para tentar segurar ele, minha mão atravessou tanto o parafuso como essa bancada de ferro, né? E com isso, eu entendi que a frequência, né, da civilização, ela estava entrando em frequência com o ambiente à minha volta e com a dissipação celular, né, do meu corpo, que é desde os meus ossos, os meus nervos, a minha carne, os órgãos em geral, né, a pele até o fio do cabelo. Quando isso foi concluído, eu só vi dentro daquele quarto um clarão, mas um clarão tão intenso que eu costumo dar de exemplo o refletor de um shopping dentro de um quarto pequeno, né? E aquilo deu aquele flash, um único flash, aquele clarão. Eu me lembro de ter colocado as duas mãos nos olhos, né? Apesar de não ofuscar, de não sentir dor nem nada do tipo, mas só uma questão de defesa mesmo, por causa do excesso de claridade, mesmo eu sabendo que não havia nenhum problema para minha visão, né? Para minha córnea, para minha retina, nem nada do tipo. Mas mesmo assim, para aquele fator de segurança que nós temos, né? Eu coloquei a mão no rosto e percebi que o clarão foi indo embora. Quando ele foi, a primeira coisa que eu vi foi uma das árvores, né? Dos pés de eucalipto da minha propriedade. E nisso, eu fui transportado do quarto de ferramentas para uma área da plantação de eucalipto. Quando eu olhei ao meu redor, eu não vi nada. Nada, nada, nada. Mas quando eu olho para cima, né, eu vejo aquele objeto octogonal gigantesco, mas gigantesco mesmo, pairado por cima da plantação, né, de eucalipto. Quando eu olho para ele, abriu por debaixo um setor, né,
perto do vetor de impulso, e de lá veio um ser mediano, com estatura de 1,30 m, bem magro, com a cabeça proporcional ao design do corpo, porém com braços bem compridos e finos, e pernas, né, compridas e finas, porém com um tronco um pouco afinelado. Careca, os olhos são, né, verdes, mas aquele verde assim que chega a doer. Só de você olhar, você não consegue ficar olhando para o olho dele, porque o olho dele fica oscilando no verde claro, verde escuro, né, um verde neon. A boca bem pequena, o nariz bem afinelado, tá? A orelha grande, uma orelha semelhantemente à orelha humana, porém bem grande, né? O queixo um pouco quadrado, tá? E pontudo. E ele veio na minha direção trajando, né, uma vestimenta do que parece para o nosso mundo aqui um linho, né, bem refinado. A roupa estava larga, né, no seu corpo como uma bata, e ele veio descendo lentamente, né, lentamente. E nos seus pés eu pude perceber que ele tem, né? Eu falo tinha referindo ao passado, né? A condição do passado. 8 dedos, tá? E nas suas mãos também 8 dedos finos, bem finos mesmo. E compridos, né? Cada dedo deveria ter aproximadamente aí uns 15 a 20 centímetros de comprimento, né? E aí ele pairou a uma distância de 40 metros, num ângulo de 45 graus à minha frente, vindo da direção do objeto voador, né, que é da máquina inteligente dele, e ele logo acessou a minha mente. Ele não abriu a boca para falar. Ele me apresentou, né, pelo nome dele, certo? E disse que eu era esperado no sistema solar dele e no planeta dele. E que a própria Agnachete, porém naquele momento ele mencionou o nome verdadeiro da Agnachete, né? Que é impossível de eu falar aqui com vocês. E na mesma hora que ele falou, eu escutei a voz dela em audível voz falar comigo: vá. Quando eu baixei, né, o rosto em direção ao chão, eu estava de pé. Eu senti eu flutuando, porque eu fui vendo o meu pé ficando na posição para baixo, né? E eu perdi totalmente o jogo do meu corpo, né? Eu fiquei como uma gelatina mesmo, eu não conseguia ter domínio mais no meu corpo. Ele segurou nas minhas mãos, eu senti a mão dele bem quente mesmo, deveria ter aproximadamente ali uns 45, 50, 60 graus de temperatura, tá? Bem quente mesmo, mas não me queimou. E ali ele deu as costas para mim, me segurando pela mão esquerda e me levando. E eu olhando a nuca dele, o tamanho da orelha dele, olhando a nave à nossa frente, né? E nós fomos flutuando, flutuando, até adentrar dentro da máquina inteligente. Quando eu passei pela porta, eu pude perceber, né, como o objeto é octagonal, eu pude perceber que a porta era bem grossa, mas você não via ela, certo? Você não via. A abertura dela é impossível de você ver onde ela está deslocada. Quando ela fecha, é impossível você ver o friso e dizer, olha, aqui é uma porta. É impossível. Você só sabe quando está aberto. Quando eu passei, eu vi que a espessura da máquina inteligente era bem ampla, em torno de 1,10 m de espessura, né? E daí cheguei direto em uma sala pequena, de uma circunferência assim, aproximadamente de uns 15 metros de circunferência, e ali uma cadeira no meio,
uma cadeira oval no meio. Essa cadeira estava suspensa entre o teto e o piso. Não tinha nenhum fio, não tinha nenhuma tomada, sabe? Não tinha nenhum joystick, nada disso. A cadeira ficou entre o céu e a terra, ou seja, entre o teto e o piso. E uma coisa que me deixou muito intrigado é que quando eu me desloquei para a direita, depois que ele soltou as minhas mãos, essa cadeira, que é uma poltrona na verdade, né? Eu falo cadeira, mas é um modo simplificado para poder tentar fazer com que você entenda, né? Quando eu deslocava para a direita ou para a esquerda, ela virava, ela ia girando. Quando eu parava, ela parava, se eu voltasse, ela voltava. E aí, né, esse ser, Étergô, o nome dele, né? É Atergô, na verdade, né? É Atergã. Esse ser Atergã, ele disse para mim assim: olha, Arx, vai e sente-se. Quando eu cheguei, ela estava numa altura mediana que não dava para mim acessar, né? Nem fazer flexão com os meus braços para poder sentar sobre ela. E aí ele me disse: dê o comando através da sua mente. Aí eu pensei: desça para que eu possa sentar. Aí sim, ela desceu só com a frequência do meu pensamento. Eu me assentei, né? E ela se elevou na altura que ela estava desde o primeiro momento em que eu a vi, do chão, aproximadamente assim 1,40 m, né? Quando eu olho para Étergã, né? Ele olha para mim e sorri. Ele deu as costas para mim e atravessou a parede da máquina inteligente. E nisso eu via a copa, né, da plantação de eucalipto, porque a porta do objeto octagonal ainda estava aberta. E ela não se fechou de cima para baixo, nem dos lados, como uma porta geralmente fecha. Ela fechou de baixo para cima. Ela foi fechando e dançando, sabe? Seria como se ali estivesse um saco escondido e você enchesse lentamente aquele saco de ar e ele estivesse movimentando para um lado para o outro como se fosse uma gosma, uma gelatina e até se firmar. Como se fosse aquele boneco João Bobo que tem naqueles postos, né, de gasolina, que fica movimentando de um lado para o outro. Então a porta fez esse movimento, né, as partículas da máquina inteligente fez esse movimento até se fechar. Eu permaneci sentado na cadeira. O magnetismo, né, dessa cadeira, né, ou poltrona, seja a maneira que você quiser definir, ela não permitia mais que eu me movimentasse. Eu fiquei preso. Eu podia só movimentar a minha cabeça, mas os dedos, as pernas, o dedo do pé, o tronco, nada. Eu podia só movimentar a cabeça para o lado e para o outro, para cima e para baixo. Eu senti uma vibração e um peso com aquela sensação de esmagamento, mas nada que me fizesse mal, quando nós saímos, né, da nossa atmosfera aqui, desse planeta chamado Eleap, e na linguagem de muitos, chamado por planeta Terra, né? Olha, eu nunca procurei saber, tá, o tempo que levou a viagem, mas a percepção humana minha de tempo, né? Porque cada um tem a sua percepção, acredito que a viagem deve ter durado em torno de 20 minutos, sabe? E durante 20 minutos eu fiquei ali estagnado até chegar ao planeta Macheva, certo? E como é esse planeta Macheva? Esse planeta Macheva, ele é um planeta 2 vezes maior que Júpiter, porém não tem os anéis como de Júpiter. É um planeta extremamente branco. O branco
é predominante, certo? No solo, o que faz refletir na sua atmosfera, com traços, né, rochosos que você vê de cima para baixo, aquela cadeia, né, de montanhas da cor marrom. Então basta você imaginar um planeta todo branco, certo? Com uma cadeia de montanhas marrom. E é muita montanha mesmo, tá? Esse planeta ele não tem oceano. Os lagos são dentro das montanhas. Esta civilização, ela vive dentro das montanhas, correto? E o que eu vi fora, né, do planeta?